Olha, semana passada, a doutora Marcela aqui conversando comigo, a gente falou sobre dores, enfim. Aí a gente tocou em dores nas pernas e decidimos que esse seria o tema do programa de hoje, porque a gente recebe muitas dúvidas com essa temática. As dores nas pernas, elas são reclamações recorrentes, não apenas de quem trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado, como quem também no dia a dia está se movimentando. A gente que é vendedor, que senta, levanta, mas que reclama assim. Mas por que a gente sente tantas dores nas pernas? Quais são as principais causas e melhor, como cuidar disso? Circulando no ar. Como acontece toda sexta-feira, a angiologista, a doutora Marcela Gomes, já está aqui com a gente. Oi, doutora, boa tarde. Olá, Fernandinha, tudo bom? Tudo jóia. Semana passada a gente decidiu noar o tema porque você observou quantas perguntas de pessoas relacionadas às dores, né, doutora? Exatamente, é uma questão muito frequente no consultório. Muitas pessoas, elas aparecem perguntando exatamente isso. Doutora, como eu posso melhorar essas dores? E é interessante que a gente descubra a causa dessas dores, porque existem várias causas. Quais são as principais, assim? Então, a gente tem aquelas causas mais osteomusculares, que a gente chama, por exemplo, artrites, tendinites, artroses, também é muito comum, principalmente naquelas faixas etárias mais elevadas. Também tem aquelas pessoas que às vezes fazem muito exercício e acabam tendo lesões musculares, que também provocam bastante dor. E tem as causas que aparecem mais no consultório vascular, que são a insuficiência venosa crônica, que seria o problema de varizes, como a gente conhece, a doença arterial periférica, que é quando a gente tem obstrução das principais artérias da perna, e isso faz com que o sangue não consiga chegar na parte mais distal, ou seja, na perna e no pé, e isso provoca muita dor, principalmente quando a gente vai fazer algum esforço muscular, quando vai andar, que o sangue não consegue nutrir essa musculatura e aí acaba sentindo dor. Outra causa bastante frequente no consultório seria a síndrome das pernas inquietas. É interessante, Fernandinha. São aquelas pessoas que têm uma vontade irresistível de mexer as pernas. Todo mundo, acho que conhece aquela pessoa que está parada e está mexendo a perna. Dá logo uma agonia em você, que ela está o tempo todo mexendo a perna. É uma vontade irresistível. E só melhora quando a pessoa mexe. Então, acontece principalmente à noite, principalmente quando você está parado, aí você tem essa vontade irresistível. Piora quem consome muita cafeína, em períodos de estresse emocional, está passando por algum problema, isso tende a piorar. Então, o fato de mexer muito a perna durante muito tempo durante o dia acaba provocando uma dor crônica, porque a musculatura cansa, a própria articulação cansa, e aí você vai ter mais episódios de dores nas pernas. Agora, cãibra e dor são coisas distintas, né, doutora? Sim, são coisas distintas. A própria cãibra pode provocar dor, uma dor por mais tempo, e a cãibra em si já dói bastante. A cãibra é uma contração muscular, numa intensidade aumentada, porque é claro que a nossa musculatura, naturalmente, ela sofre contração, mas quando isso é num grau muito forte e um grupo apenas de musculatura, não a musculatura da perna, da panturrilha como um todo, você tem aquela contração sustentada e isso provoca uma dor muito forte. Às vezes, durante essa contração, pode haver ruptura de fibras musculares, forma hematomas, que pode até confundir com a trombose. Tem gente que tem cãibra dormindo, doutora? Sim, tem gente que acorda com a cãibra. Né? Porque por alguma razão aquela musculatura entrou em contração e às vezes rasga. É como se rasgasse a musculatura. Quando a gente faz ultrassom que olha, tá uma quantidade de sangue coletada, um hematoma mesmo, por conta daquela ruptura do músculo. Agora, quando é que essa dor na perna, ela passa a ser preocupante? Então, ela é preocupante quando ela advém de doenças mais sérias. Por exemplo, a doença arterial periférica é uma doença muito preocupante, porque a gente já falou aqui tanto sobre insuficiência venosa, né? O problema das veias, em que as veias têm dificuldade de trazer o sangue de volta para o coração, mas as artérias são vasos que fazem a função inversa. O sangue vai do coração para os tecidos. Então, se eu tenho uma obstrução, eu começo a ter sofrimento da minha perna. Eu posso até evoluir para casos mais graves, que pode até culminar com amputação de membro. Nossa! Então, é uma dor diferente daquela dor em peso, cansada, que acontece nas varizes. É uma dor principalmente quando vai caminhar.
Então, a pessoa começa a andar, a caminhar e sente uma dor na perna, muita dor, que precisa parar. E quando para, alivia. Por quê? Porque quando eu parei de caminhar, o meu músculo não precisa mais de tanto sangue. Então, eu sinto alívio. Então, essas pessoas têm que se preocupar quando esse tipo de quadro acontece. E acontece mais em pacientes mais idosos, porque isso é um problema crônico, progressivo, não é da noite para o dia que isso acontece, é crônico, progressivo e está associado a outras patologias, como hipertensão, diabetes e tabagismo, principalmente. Quando tem taxas desreguladas, por exemplo, glicose alterada, colesterol, pode influenciar também nessas dores? Influencia demais, porque a doença é a aterosclerose, ou seja, a mesma doença das carótidas. Lembra que a gente conversou que é uma doença que pode acometer todas as artérias do corpo? Em cada local, o sintoma é diferente. Na carótida, pode ser um AVC. Na coronária, pode ser um infarto. E na perna, é a doença arterial periférica, que pode até perder uma perna. Agora, problema na coluna também pode trazer dor para a perna? Sim, são as dores neuropáticas, muito, muito frequentes. Por quê? Por exemplo, nas hérnias de disco. Quando você tem aquela hérnia de disco, na verdade, você pode ter uma compressão do nervo, tamanha essa compressão, que todo aquele território, que aquele nervo é importante, vai doer. Então, são pessoas que não conseguem, às vezes, nem se levantar da cama, porque aquele nervo está sofrendo tanto que provoca uma dor muito importante. Meu papo aqui com a doutora Marcela está se estendendo, mas se você tem alguma dúvida, aproveita, que eu tenho um pouco mais de tempo aqui, que tem que liberar lá mais cedo hoje. Aí você aproveita para mandar sua dúvida rapidinho, tá, Elaine, para a gente responder a alguns telespectadores. 98893-3999. Vamos buscar aliviar, o que é que a gente pode aliviar, como aliviar essas dores? Exato. O aliviar vai depender também da causa, né? Então, para a gente saber a causa, a gente tem que procurar um profissional. Um profissional que seja capacitado para dar esse diagnóstico e estabelecer um tratamento. Agora, a gente já percebe de tanto conversar que o estilo de vida é fundamental. Então, as doenças, elas se repetem, né? A hipertensão se repete, o diabetes se repete, o colesterol alto se repete. Então, tudo isso, o sedentarismo, isso tem que ser combatido para que a gente possa ter uma vida saudável. E vida saudável faz com que a gente adoeça menos. Ou tenha doenças menos graves. Então, ter uma vida saudável e a partir do momento que esses sintomas eles começam a apresentar, começam a aparecer, já procurar uma orientação médica para que possa ser dado o diagnóstico. A gente não pode ter medo da doença, de saber que tem um problema. A gente tem que ter medo de não resolver esse problema. Então, a gente procura um profissional para que esse profissional possa dizer o que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes vai ser necessário a cirurgia, doutora? Sim, pode ser necessário cirurgia. Por exemplo, a doença periférica. Pode ser necessário operar para a gente tirar essa placa, para a gente fazer um desvio, a ponte de safena, a gente fazer uma angioplastia. E às vezes nem precisa. Às vezes a gente está tão preocupado, mas eu não quero fazer cirurgia, mas é muito perigoso. Mas se você chega no médico, ele diz, olha, vamos controlar isso aqui, controlar isso, e está tudo bem. Então, a gente, às vezes, tem tanto medo de algo que a gente deixa de ter um tratamento mais simples. Verdade. Por deixar as coisas se estenderem pelo tempo, né? É verdade. Aconteceu alguma coisa aí no tablet que travou, não estou conseguindo exibir as perguntas aqui para a doutora Marcela, mas a gente faz o seguinte, independente do tema semana que vem, a gente responde algumas que ficaram dessa semana que travou alguma coisa lá em cima. Combinado? Perfeito, combinado. Doutora Marcela está nas redes sociais, está no Instagram como @DRA, né, de doutora Marcela Gomes. E o bacana é que lá tem sempre informações tão relevantes e na maioria das vezes ela consegue, né, dar uma atenção aos seguidores. Doutora, muito obrigada, bom fim de semana. Até sem sexta. Dores nas pernas. Sim, com certeza. E olhe, até ela tá usando a meia hoje. A primeira coisa que eu observei, assim, ó, doutora, a senhora tá usando a meia hoje. Stefania, eu tava com dores nas pernas. Acontece, né, doutora? Exatamente. Bom pra você aí de casa ser mais rigoroso, usar a sua meia. Começa um dia, usa uma semana, alivia, deixa pra lá. Segue a recomendação certinha. Por falar em